Salve pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui para o nosso primeiro rapidão revisão UEL. Estou aqui para um videozinho curto, sem muita enrolação, para você assistir caso queira revisar alguma coisa para fazer uma lista de exercício ou até mesmo para ir fazer a prova e você talvez não tenha lembrado alguma coisa. Então, de forma bem rápida e sem enrolação, qualquer coisa que você precisar, só mandar uma mensagem aqui no meu Insta, tá aqui o arroba, é só você dar uma olhadinha e a gente conversa e troca uma ideia, beleza? Esse nosso primeiro rapidão é sobre o surgimento da filosofia. Então, a gente vai falar sobre onde tudo começou. E aí a gente chama o surgimento de filosofia também de passagem do mito ao logos. O que é o mito e o que é o logos? Bom, o mito a gente já vai explorar um pouquinho melhor, mas o logos é uma explicação racional. Então a gente, através da razão, quer explicar tudo o que está à nossa volta, ok? Guardem isso. A filosofia atribui essa passagem do mito ao logos, ou melhor, a melhor explicação para essa passagem é que ela aconteceu de forma gradual. A filosofia aceita e entende isso atualmente com a melhor explicação. Então, de forma gradual, o mito foi decaindo e a explicação racional foi tomando conta. Então, é um processo gradual, mas que bebe das fontes do mito. Tranquilo? Passando. Vamos falar sobre o mito, então. Para a gente entender um pouquinho melhor ele, a gente pode pontuar três coisas: o objetivo, as características e por que esse mito decaiu para o surgimento da razão. Então, vamos lá. Continuando. Bom, o mito ele era uma explicação para o mundo que estava à nossa volta, mas através de uma história fantástica, com vários elementos sobrenaturais, com deuses, com criaturas mitológicas, enfim, com várias fantasias. E através disso a gente tirava alguma moral, algum conhecimento ou alguma explicação para por que as coisas acontecem assim ou por que elas surgiram e são dessa forma. Então, o objetivo do mito é explicar, ou era explicar o mundo que estava à volta das pessoas. E quais eram as características? Através de histórias fantásticas ou sobrenaturais. Então, as características é que continham esses elementos sobrenaturais e fantásticos. Então, se eu pegasse lá na Grécia Antiga, lá no tempo antigo, uma caneta, ou melhor, um graveto, e soltasse esse graveto, e aí eu te perguntasse por que isso cai, provavelmente você iria me responder que, sei lá, existe algum tipo de Deus ou um Deus responsável pela queda dos corpos, ou que ele controla o ar e decide quem cai ou quem permanece em pé. Então é através de algum Deus ou uma criatura mitológica que as coisas aconteciam e era isso. Duas figuras importantes e dois asteriscos ali que a gente não pode esquecer de pontuar. O primeiro deles são os Aedos e os Rapisodos. Quem são esses caras? Bom, quem contava esses mitos eram figuras ou lideranças religiosas. E quando ele contava esse mito, ele era incontestável, inquestionável. Ninguém podia contestar esse mito, porque era uma liderança religiosa que estava contando. Quem eram essas lideranças? Os Aedos e os Rapisodos. Outras duas pessoas importantes na filosofia e nesse momento de surgimento dela e nessa passagem do mito ao Logos, que é Homero e Hesíodo. Você provavelmente deve ter visto ou já ouvido falar aquela história do cavalo de Troia, que inclusive virou filme lá com o Brad Pitt, loiro, cabeludo, sarado, enfim, você já deve ter visto. O Brad Pitt, que inclusive era um herói nessa história, que acaba morrendo com uma flechada no calcanhar, o famoso calcanhar de Aquiles. Então a gente tinha uma história repleta de elementos sobrenaturais, onde os deuses garantiram pro Brad Pitt, pro Aquiles, que ele ia ser o melhor guerreiro, mas que ele ia acabar morrendo. Então tinha uma promessa e também um herói, uma figura super forte que ninguém conseguia derrotar, também é um elemento fantástico. O Homero e o Hesíodo são os responsáveis por transcrever esses mitos através de poemas. Então eles são dois poetas lá do tempo antigo que transcreveram essas histórias, inclusive essa do cavalo de Troia que eu falei para vocês, a Guerra de Troia. Além disso, esse mito que se consolidou por muito tempo, ele aos poucos foi perdendo a sua força. Então a gente tem um processo de decadência do mito.
Como que isso aconteceu? Poxa, a maior e grande responsável pela queda do mito e pela perca de crença nesse mito foi o processo o progresso da civilização, que com o desenvolvimento das civilizações, o contato entre elas, o intercâmbio cultural, as pessoas começaram a perceber que, poxa, olha, quem faz a caneta cair é o Deus tal, mas esse cara ele vem aqui e ele fala que a caneta cai por outro motivo. Por que ele acha isso? Esse cara é louco ou enfim? Então, algumas lendas começaram a ser derrubadas, por exemplo, sei lá, só um exemplo. Tinha uma lenda de que se você atravessasse o rio, você ia virar um jacaré. Até hoje existem lendas com jacaré, não é mesmo? Enfim, mas se você virasse um jacaré atravessando a ilha, e aí um cara vai lá e atravessa essa ilha, e ele não vira um jacaré, e aí você fica, poxa, mas como assim? Essa história que ia virar jacaré? Então, os mitos eles começam a ser questionados e derrubados. E aí ele começa a perder a credibilidade. Quando os mitos começam a ser questionados e perdem essa credibilidade, a gente precisa de uma outra explicação para por que as coisas acontecem. E é aí que a gente encontra, através da razão ou da busca por uma explicação racional de por que as coisas acontecem. Olha, vamos deixar os deuses um pouco de lado e tentar entender, poxa, por que essa caneta cai? Por que isso acontece? Ou por que as coisas começaram dessa forma? E é aí que a gente fala que o conhecimento ele passa de cosmogonia para cosmologia. Cosmogonia é a explicação do universo ou do surgimento do universo através dos mitos. E a cosmologia é a explicação do universo através da razão. Isso vai passar a ser matéria que a gente vai ver com os pré-socráticos, que são os primeiros filósofos. Isso fica assunto para um próximo vídeo, espero que vocês acompanhem. Gente, aquele abraço, espero que vocês continuem, que tenham entendido tudo. Qualquer coisa é só mandar uma